Olá, o vídeo de hoje, o irmão Gustavo Balgarten pediu para eu comentar. Né? Ele, estudando a lição da escola sabatina, ele falou o seguinte: Adolfo, grava sobre Pedro, cara. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade sobre esse assunto, porque dizem que Pedro foi o primeiro papa e tal. Eu falei, cara, gostei, eu vou dar uma estudada e aí eu gravo o vídeo, né? E aí o vídeo é este aqui. Né? O interessante é que alguns teólogos, né, principalmente os católicos, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa ou o líder mais proeminente por causa de um verso bíblico. Mateus 16, verso 8. Eu vou pedir para você anotar, tá? Anote os versos, quem estiver vendo esse vídeo. 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por causa dessa citação, dizem que Pedro foi o primeiro papa ou o líder mais proeminente da igreja. Tá? E que sobre ele, sendo Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Né? Que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada. Não vou entrar em grego por enquanto, vou deixar isso para o final do vídeo, tá? Que grego é mais para quem gosta de estudar, é um detalhe a mais para isso. Mas vamos conferir na Bíblia. Na Bíblia, o que se isso confere, se basear nesse verso para dizer que ele foi o primeiro papa. Vamos conferir no que o próprio Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Né? 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 2, verso 4. 4 a 8. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal de esquina. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Vejam só que interessante. Aqui o contexto fica claro que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Jesus. Né? Pedro está se referindo a Jesus e dizendo que nós somos pedras vivas, pedras, todos nós, não só Pedro, mas todos nós somos pedras vivas, mas o firme fundamento é Jesus. Tá? Vamos para Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Paulo, 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, verso 10 e 11. 2, 3. Segundo a graça que Deus me foi dada, pus como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Não podemos pôr outro fundamento. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Paulo é bem claro aqui, 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 10, verso 4. Vamos lá, 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Tá? Então Cristo é a pedra de fundamento. Efésios 2, 19 e 22. Efésios 2, 19. Gálatas, Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então temos o próprio Pedro e Paulo dizendo que a pedra
se refere a Jesus Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Os outros só são detalhes, detalhes pequenos. Tá? Mas se Pedro fez aquela citação e Jesus falou, olha, foi o Espírito, e alguns dizem, não, mas Pedro era o líder da igreja. Pedro era o cara mais proeminente. Isso, qualquer púlpito você vai ver geralmente sendo falado, tá? Não só católico, mas protestante também, que Pedro era o principal, o líder dos discípulos. Mas então vamos conferir Mateus 23, verso 8. Confira Mateus 23, verso 8 e verso 10. Lá vai dizer que Cristo nos ensina que não queria nenhum deles como guia. Dos 12 apóstolos, nenhum tinha que ser maior que o outro, tá? Lucas 9, 46 e 22, 24 a 30, que por duas vezes se levantou, nesses versos, duas vezes os discípulos queriam saber quem que era o líder entre eles. E Jesus tem que falar, não foi. Tá? Lucas 9, 46, 22, 24 a 30. Se Cristo tivesse colocado Pedro como líder, não haveria esses problemas, né? Tá? Mas o interessante é que o relato de Lucas 22 a 54 e 60 não ocorreria. Se Pedro fosse líder na época, quando Jesus falou isso em Mateus 16, Lucas não teria relatado em 22, 54. Não existiria esse verso. Tá? Se Pedro fosse o líder, ele enviaria outros, né? Após a morte de Jesus, ele enviaria outros para o trabalho missionário, porque ele comandaria tudo, né? Se ele fosse o líder. Então, só que o interessante é que Lucas informa que em Atos 8,14, Atos 8,14, que Pedro e João foram enviados pelos apóstolos. Então, eles se sentaram, fizeram uma reunião, você e você vai, Pedro e João, vocês dois vão para lá. Se Pedro fosse o bichão da goiaba, o líder supremo, ele falava, não, eu vou. Eu e João vamos. Ou você e você vai. Entende? Se ele fosse o líder. Né? Tá? Atos 8,14. Se ele fosse o líder supremo, o cara, o cabeça, se fosse o superior hierárquico, você não teria Atos 11, 1 a 18. Quando ele batiza Cornélio, que os gentios, ele não teria que chegar para os caras e falar, olha, é que Deus fez isso, Deus nos revelou e tal. Não haveria esse relato. Ele só chegaria e falaria, o negócio é o seguinte, ponto. Ele não teria que dar satisfação, ele não teria que dar explicação. O interessante é que se Pedro fosse o líder supremo, o primeiro concílio da igreja teria sido dirigido por ele. Mas Atos 15, 13 e 19 sugere que seja Tiago. Tiago foi o primeiro líder da igreja, assim, nesse concílio. Tiago que dirigiu, Tiago que foi o mais proeminente nesse concílio, e não Pedro. Atos 15, 22 a 29, há um relato da epístola enviada a Antioquia. Foi dirigida em nome dos apóstolos, dos presbíteros e da igreja. Se Pedro fosse o bichão da goiaba, ele enviaria pessoalmente, falou, em nome de Pedro, aqui, pá, igual como ele fez na carta dele, de 1 Pedro. Né? Se Pedro fosse o líder da igreja, Paulo não escreveria o que se encontra em Gálatas 2, 11, verso 14. Né? Porque senão ele estaria batendo de frente com o líder da igreja. E Paulo trata de igual para igual. Olha que interessante. Então, Paulo trata de igual para igual. Tá? Em 1 Coríntios 12, 28, se Pedro fosse o Papa, se fosse o líder, na enumeração dos ofícios da igreja, Paulo não se esqueceria desse tão preeminente vigário de Cristo. Lá diria assim, ó, temos que respeitar o Papa, respeitar o líder, não sei o que e tal. Não, ele fala dos anciões e tudo. Olha que interessante. Paulo afirma em Gálatas 2, verso 9, que Tiago, Pedro e João eram considerados como colunas da igreja. Eles eram, os três eram os principais, né? Assim, vamos dizer assim, os mais proeminentes. Eles que estavam na base, né? Cristo, eles, e aí, tá? Então, vemos aqui que Pedro, ele
Ele não é, ele é o mais conhecido dos apóstolos. Né? Vamos falar o principal dos apóstolos é Pedro, João, né, Tiago, né, Mateus. Pedro ele está mais amplo porque ele teve mais experiências, ele que errou mais, ele errou muito, ele acertou muito. Mas ele não era considerado o líder da igreja. Assim, o líder supremo. Não, ele era mais um. Ele cuidava junto com os outros, era basicamente concílio, né? Conciliar os problemas para resolver. Tanto que Pedro também errou muito também, e Paulo chega e desce a lenha nele. Entende? Então Pedro, como apóstolo, ele era evidente. Mas evidente, né? Não vidente. Evidente entre eles. Mas não era o líder supremo, inquestionável. Né? E aí, agora eu vou entrar na questão do grego. No grego, quando Jesus fala, quando Mateus relata lá, Pedro, sobre tu, ó, vou até ler de novo o verso aqui, Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. E também te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O interessante é que se você for num bom dicionário de grego, um léxico de grego, vai dizer que Pedro, a palavra Petros aqui no grego Petros, significa uma pedra. Mas que pedra? Pedra, uma simples pedra, uma pedra pequena, uma pedra para edificação. Só que a palavra pietra, né, que ele fala sobre esta pietra edificarei minha igreja, pietra, ela significa rocha de fundamento. É uma rocha grande, extremamente grande, tá? Então o grego ele dá esse sentido. Pedro, tu és Pedro, você é uma pedra. Você é uma pedra. Mas sobre esta rocha edificarei minha igreja. Pedro não é rocha, Pedro é Petra. E sobre esta rocha, Pietra, Petros, Pietra. E sobre esta Pietra, rocha, edificarei a minha igreja. E o contexto bíblico diz que essa rocha é Jesus Cristo. E não Pedro. Porque qualquer igreja que estiver edificada sobre um homem e não sobre Cristo, já sabemos o resultado. Né? Já sabemos o resultado. Então, Pedro, tu és pedra, você é uma pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, sobre esta rocha que era Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo. O próprio que falou isso, ele falou, eu mesmo, eu sou a rocha. A Bíblia deixa bem claro. O grego deixa claro. O contexto bíblico deixa claro. Se fixar num verso fora do contexto é um pouco perigoso. Porque o próprio Pedro fala, nós somos pedras vivas, nós somos pedras pequenas, que temos que estar firmados sobre a rocha. A rocha que é Jesus Cristo. Paulo também evidencia isso. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Obrigado, Gustavo, pela pergunta, cara. Foi demais, essa pergunta é demais. Né? E eu acredito também que deva ter mais gente que... Você não tem essa dúvida, mas pessoas que tenham essa dúvida. Né? Então, a igreja de Cristo está firmada sobre Cristo. Ele é a rocha. No mais, os outros são pedras pequenas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. E